O técnico a gente ensina. O dia a dia, eu tenho franqueadas de sucesso mulheres, franqueados de sucesso homens, mas pessoas que são de bom relacionamento vai mais fácil, porque você se relaciona com as suas equipes e com os seus clientes. E a base do nosso negócio é a formação de carteira. Existe uma questão de cultura de mercado, e isso é legal também que a gente participou disso. Hoje todo lojista faz uma vistoria antes de comprar um carro. Perfeito. E isso diminui o risco da seguradora. Entendi. O mercado de comércio de automóvel é dinâmico, bem dinâmico, rápido, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Franquia Invest. E esse podcast aqui é patrocinado pela Soluto. Olá, eu sou o Eric Vils, CEO e fundador da Soluto. Nós fazemos um ERP especializado no mercado de franquias há mais de 20 anos. Hoje são centenas de redes de franquia que nós resolvemos e ajudamos a resolver os problemas de ponta a ponta. Um bom episódio para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Franquia Invest. Meu nome é Bianca, eu sou sócia na Guaquira. Do meu ladinho aqui tá a Marina, da Soluto. Tudo bom, pessoal? E hoje a gente tá com um super convidado, super especial. É o Beto da Supervisão, fundador da Supervisão. Conta pra nós, Beto, um pouquinho. Bem-vindo, Beto. Como é que começou a supervisão? A gente tava até brincando, né? Que não é ótica, a gente não é uma supervisão. Mas conta pra gente como é que começou a supervisão. Linhas gerais, assim, vou ser breve. O meu pai mexia com carro na época, e na cidade que a gente morava tinha esse serviço de vistoriar os carros. Qual era a cidade? São José dos Campos. Tá. A supervisão a gente montou em São Paulo, mas morando em São José dos Campos. Uhum. Então, a primeira unidade São Paulo. foi São Paulo. Que foi esse o lance da visão do meu pai. Isso foi quando? 2005. Tá. 20 anos. Legal. Ele fez 20 anos esse ano. Tinha o hábito de fazer vistorias nos carros antes de ser comprado lá onde ele trabalhava, tal. Ele falou, pô, em São Paulo não tem isso. E em São Paulo tem o mercado. Então, na época, eu estava com 20 anos, ele falou, eu paro o que eu estou fazendo aqui e fui para São Paulo. Aí vim para São Paulo com essa ideia, com esse propósito. E no começo, eu com 20 anos, e o foco principal da empresa é prestar consultoria para o lojista. Porque é onde transaciona carro toda hora. E a gente mirou São Paulo em função do tamanho do mercado também. É a vistoria né? de venda, né? Vistoria para você liberar o carro depois que você vende, só para pegar o contexto. Qual que é o lance? Você, antes de comprar um carro, levava pra gente dar uma olhada se o carro não tinha nenhum problema de batida, se tinha algum problema de adulteração de motor, de chassi. Quase um check-up do carro, né? É isso aí, essa é a ideia. E aí a gente fazia a vistoria, colocava num laudo e te entregava um laudo e te resguardava também da forma com que você vendeu o carro. Porque na ocasião, não existia o hábito de fazer a vistoria e também não tinha esse controle com numeração de motor. Então, muita gente quebrava o motor de um carro, era mais barato comprar um motor sem origem e colocar no carro do que mandar consertar o que você tinha. Perfeito. Então, era uma bagunça na rua. E a gente olhou esse nicho de mercado e comecei a visitar o pessoal. O teu cliente era as concessionárias que vendiam e acoplavam o seu serviço na venda? Na ou época era o cliente final que também podia te procurar e pegar essa chancela? A gente Como não é que tinha era a caixa dinâmica? para buscar esse mercado, então o foco era na concessionária. Tá. Porque eu dava uma consultoria para ele, fazia volume, montava a minha carteira de clientes e tinha recorrência. Legal. Tá bem? Só que eu chegava lá, eu com 20 anos, e o cara tinha 20 anos de loja, nunca tinha precisado da gente. Eu tô até aqui até hoje, cara, não preciso Nunca de você. doeu? Vai doer agora? Nunca doeu. Foi aproximadamente 1 ano visitando a região, tomando não, até que um grande player começou a contratar e um outro grande player, que um de frente pro outro, começaram a contratar. E aí, a gente fazendo o estoque, já apareceu um monte de coisa no estoque dele. Mas aí você ia fazer uma venda lá, ele pegava seu carro, eu via e falou, seu carro tá com problema. Você não sabia, você estava vendendo de boa fé. Aí você voltava para a pessoa que te vendeu. Uhum. Essa pessoa que te vendeu, eu já visitei 10 vezes no ano. Ele falou, opa, eu preciso desse cara aqui. Aí eles começaram a contratar a gente. Você começou a despertar, né, a necessidade, né? Então, no primeiro ano foi só no não. No segundo ano, toda aquela região já contratava a gente. E eles, vamos lá, Zona Leste de São Paulo, tá bem? Eles iam comprar carro no centro da cidade, na Zona Sul, em outros lugares, levavam a gente. E aí o pessoal que estava repassando os carros para eles, os lojistas, as concessionárias que trabalhavam com volume e repasse para repor estoque,
Falou, o que é isso aqui? Ah, esse trabalho aqui, ó. Eles vêm aqui, vê se o carro tem problema de adulteração, se tem um problema de batida. Em várias compras eram frustradas porque os carros estavam dentro do estoque das pessoas com problema e não sabiam. E aí esse pessoal começou a contratar a gente. Em 2007 a gente atendia a cidade inteira de São Paulo. Nossa, e como é que era a equipe que você atendia? Vocês não eram um modelo de franquia ainda ali? Não era. Era uma loja nossa, tá bem? Aí depois do primeiro ano veio meu pai, veio meu irmão para me dar apoio. Eu comecei o negócio. E para ter capilaridade, a gente foi fazendo sociedades pela cidade. Então a gente começou a montar um monte de PDV no formato de sociedade. Legal. E você treinava esse parceiro para saber fazer a fiscalização? Como é que era essa capacitação? Aí já tinha uma área dedicada a treinamento e qualificação. E essa vistoria, ela é feita em quanto tempo? Assim, um dia para o outro, 2 dias, 3 dias? Não, porque o mercado de comércio de automóvel é dinâmico, bem dinâmico, rápido, né? E também é um diferencial nosso. Como a gente já era desse segmento, a gente conseguiu se destacar porque a gente entende a linguagem desse pessoal, de quem comercializa carro, dos nossos amigos lojistas, né? Entendi. Então é bem dinâmico, em 40 minutos tem que estar com a informação. Por isso que muitas vezes você ia, né, com o seu cliente e conseguia fazer a vistoria ali na hora, né? Então a gente deixa um PDV disponível para ele levar o carro quando ele precisa, mas a gente tinha e tem até hoje a logística de ir até o cliente, de ter uma pessoa dedicada. Né? Uma pessoa de campo. A gente chama de rota do vistoriador. Ah, legal. A gente luta para não perder essa cultura, mas na época já fazia assim. A gente mapeou lá na Zona Leste, eram 2 avenidas, a gente deixava o vistoriador no começo de uma e o outro no final da outra avenida. Na hora do almoço eu ia buscar os vistoriadores, passava as vistorias a limpo, entregava e devolvia eles para onde parar. E cada um fazia mais ou menos quantas vistorias em um dia, assim, mais ou menos? Fazia bastante vistoria, porque 30, 40 vistorias por dia. Hoje faz menos. Ele não concentrava tanto uma loja, ele pegava naquela região e já conseguia suprir a demanda. A pessoa ligava, tô com um carro que entrou aqui, dá um pulo, vem aqui. Exatamente. Quase uma ambulância, né? Eu aqui. Comprei tantos carros, eu tô indo em tal lugar, e aí você começa a pegar a dinâmica de cada loja e a gente vai Uma curiosidade, esse seu parceiro, ele era seu funcionário, você pagava uma comissão, ele já era um modelo de licenciado? O vistoriador, funcionário, e os parceiros eram sócios. Na época já eram sócios. O que acontece? Aí a gente escalou muito rápido, 2007 a 2009. Em 2009 teve um recesso do Banco dos Estados Unidos, virou uma crise forte aqui no Brasil, porque interromperam o crédito e financiamento. Uhum. E a gente expandiu muito e não estava estruturado para isso. Então, nesse momento, a gente virou um modelo de licenciamento de marca. Então, a gente saiu de algumas sociedades, mantivemos algumas próprias e a gente trabalhou para segurar a marca. Uhum. Então, o teu licenciado, ele ficava responsável por trabalhar uma região. E ele tinha também a sua equipe de vistoriadores ou a equipe de vistoriadores era toda sua? Do licenciado. Ele bem parecido com... Quando a gente foi pivotar para a franquia mesmo, propriamente dita, já estava praticamente tudo bem desenhado. Mas o franqueado local, ele prospectava já o mercado local, responsável pela operação, responsável pela equipe. E a gente cuidava da marca e a gente sempre teve uma questão muito nossa de estar direto na ponta, de estar fazendo interface com os clientes que tem escala, que tem bastante capilaridade. Então eu fazia mais o comercial, o meu irmão cuidava e tem uma característica mais de back-office também, de produto. Uhum. Então a gente foi se dividindo assim e aí a gente atravessou por essa fase. Então foram alguns ciclos. E foi uma fase que a gente cresceu bastante também. Porque de 2007 a 2009... Esse negócio da cultura foi tão intenso que até o próprio Detran mudou a forma, os documentos que ele exigia para transferir os carros. Uhum. Porque começou a ter muito problema de motor, então eles passaram a olhar a numeração de motor, e aí deu um upgrade de mercado, que gerou uma necessidade de mercado. Teve uma regulamentação também em Brasília, que hoje quando você transfere um carro, você precisa passar por uma empresa homologada. E essa regulamentação começou nessa época, entre 2007 e 2009. E hoje vocês são empresa homologada? É um dos nossos serviços, é a vistoria homologada que você usa para transferir o carro. E aí o cliente final pode ser tanto a concessionária, como também pode ser um particular. Eu vou comprar um carro dela, por exemplo, eu posso recorrer diretamente a você para pegar a certificação. Sim, e hoje a gente até trabalha produtos específicos para isso, né? E o teu modelo hoje, o teu franqueado, ele tem que ter o ponto de venda também para receber o carro, ou ele pode ser uma operação home-based para poder só trabalhar uma área? Como é que tá essa estrutura hoje de modelo de negócio? A gente começou com o formato de delivery e a regra era
Essencialmente, você tem um PDV. Tá. Porque é onde você consegue escalar o seu negócio. O nosso ativo é a mão de obra do vistoriador que está lá alocada e a gente tem que fazer esse cara produzir para pagar a conta, para fechar a conta. No domiciliar, você não consegue ativar alguns mercados, como o particular. Então, a gente tinha um formato de delivery com uma regra de você atingir um determinado número, você pivotava para um PDV e aí ia. Então, teve alguns casos que estruturou assim e ficou bom, mas a grande maioria já começa com PDV e atacando mercados. Até pela essa característica nossa, né? Nessa época, a gente só via os carros quando eram transacionados. E isso virou um commodity muito grande. Como eu estava falando, a gente pegou muito o mercado na crise, já existiam alguns concorrentes, mas eles não seguraram a onda na crise, então a gente ampliou muito a carteira e quando o mercado voltou, a gente veio junto. Então, a gente em 2010 a 2013, a gente trabalhou para estruturar o negócio e virou um commodityzão. Depois disso, estava bilhetando muito, estava faturando muito, só que não estava uma estrutura tão robusta. Que aí, para 16, de 15 para 16, foi quando a gente entrou em consultoria para formatar o modelo de franquias. Então, foi formatado em 15 e 16, né? E aplicado de 16 para 17. Aí eu rodei a rede atualizando os contratos. E quantos licenciados você tinha nessa época? Chamava de licenciado, né? 110. Já tinha 110? 110 lojas. Licenciados deviam ter uns 80, 75. Bastante coisa. E aí você... A gente trabalhava muito. Fez a virada de chave. Porque estava um pouco insana a nossa vida. Um pouco insana. Então a gente tratava com o pessoal da rede, a gente tratava com os clientes. O treinamento ligado embaixo. Então, 16 para 17 a gente deu um passo para trás, organizamos a casa para voltar a crescer. Então, aí departamentalizamos melhor o negócio. Então, a gente estruturou um marketing mais robusto, colocamos um gerente geral, um departamento de consultoria de campo para dar vazão, Legal. porque já tinha bastante gente. E hoje vocês estão com quantas unidades? 200 com 20 para implantar, 220. E todas têm PDV espaço físico? Hoje você tem unidades, essa operação delivery 220 também? unidades. Unidades com espaço físico. O delivery deve ter 2 ou 3 que tá para pivotar para PDV. Tá. Uma curiosidade, como é que funciona aos olhos de vocês como franqueadores, né, o processo seletivo tanto de um potencial franqueado, de um licenciado parceiro de vocês, um franqueado hoje, quanto também de capacitar um vistoriador, né? Como é que é o nome? Eu esqueci. Correto, vistoriador. Como é que um contrata o outro, vocês concentram também a seleção e a base de talentos de vistoriadores? Como é que é essa dinâmica, que é um trabalho muito ancorado nesse serviço de vistoria, né? Como é que é essa multiplicação? 2008, eu acho. Não, porque em 15 e 16 a gente tinha uma operação muito intensa em São Paulo e hoje é Brasil, né? Então, nosso foco hoje é o franqueado traz a equipe dele e a gente qualifica a equipe dele, tá? Em termos de equipe, a gente pega vez ou outra a gente pega alguém de mercado, mas sempre passa pelo crivo do treinamento integralmente. Tá. Quando vem alguém que não é do mercado, às vezes é até melhor, porque a gente consegue formatar... Vem com vício, né? Vem com vício. Mas vocês, como franqueadores, na entrada de um parceiro novo, vocês treinam desde o começo. Correto. A equipe como um todo. Você não treina o franqueado e o franqueado multiplica. Vocês concentram a equipe, quem executa o serviço de vistoria, a gente treina a equipe diretamente. A gente vem intensificando treinamentos para franqueados e equipes, e consequentemente, mas com uma visão comercial, uma visão de gestão, a gente aplica bastante coisa, mas para a vistoria é em loco, tem um período mais comprido. Mão de obra especializada mesmo, né? É uma das coisas que demoram para implantar uma loja nova, é a mão de obra. Qual é o tempo de implantação de uma loja nova? 6 meses, 4 meses, vai depender Nem pouco. tanto pela obra, mas pela capacitação de um time, Capacitação é 30, 40 dias. Então aí depende, esse ano foram 20 unidades e 8 repasses que a gente colocou. 10 dentro da rede, das 20. Essas 10 dentro da rede é muito mais rápido. Sim. Porque aí a gente já tem um Ele já franqueado... formado, né? Já tem um negócio formatado, o franqueado já conhece o negócio, já está no dia a dia, é mais fácil. Mas um cara novo, ele tem que mapear mercado, achar lugar, adequar ponto,
treinar a equipe. E Demora esse 6 perfil meses. desse franqueado? É mais homem, mulher? Tem que gostar de carro? Tem que ter vivência com mecânica? Qual é o background que ele tem que ter para entrar na Gostar de supervisão? gente. Tem que gostar de gente. Curioso. Você vê, Trabalhar com carro é gostar de gente, né? Não tem como fugir, gente. Tem que gostar de gente, tá? Alguém dirige o carro, né? Mas é isso, porque o técnico a gente ensina. O dia a dia, eu tenho franqueadas de sucesso mulheres, franqueados de sucesso homens, mas pessoas que são de bom relacionamento vai mais fácil, porque você se relaciona com as suas equipes e com seus clientes. E a base do nosso negócio é a formação de carteira. Entendi. Composição de Pela carteira. recorrência, né? É recorrência, porque ele faz a base. Então, o nosso faturamento é 1/4 é o cliente particular, Tá. 1/4 do faturamento da rede, 1/4 são os contratos corporativos, que Tá, são os clientes da legal. marca, que esse é o nosso lance cultural que a gente busca e vem se adaptando no mercado para fugir do commodity. Então, a gente está tentando sempre usar a rede para estar um passo à frente, né? E metade é o cliente local, que é a loja de seminovo do bairro, e aí quem é responsável pelo cliente local é o franqueado. Que é o que ele trabalha a praça dele. Que está no dia a dia, que conhece o cliente pelo nome, que sabe como é a dinâmica de cada loja. Normalmente, qual é o raio que cada franqueado tem ali de proteção da sua área para trabalhar? Quando você faz uma... Aqui em São Paulo já foi 7 quilômetros, e a gente, conforme vem atualizando os contratos e percebendo hábitos de consumo, a gente está diminuindo para 4. Tá. Tá. E uma unidade, ela tem quantos vistoriadores fazendo esse trabalho, assim, uma menor e uma maior? No mínimo 3. Tá. No mínimo 3, porque você tem o trabalho, a vistoria na rua, né? Que ele vai O até a volante. concessionária, que ele vai até o... Isso, e tem que ter alguém no pátio para receber as pessoas. E qual é o Então, faturamento? no mínimo 3. E o faturamento? Você mais ou menos assim, A gente pensando sempre em quer número. saber, né? É uma curiosidade, assim, você com 3, se tiver 3, fatura mais ou menos quanto? Com 4, 5, fatura mais? Como é que é essa proporção? É relativo porque depende muito do perfil do franqueado também. Porque Claro. pelo fato de ser relacionamento, tá? Então, você com 3 funcionários, você tem equipe para produzir 900 vistorias, trabalhando muito, dá quase R$100 mil. Com 900 vistorias, você não vai ter só 3 funcionários, você já vai estar com uma equipe de 5, 6 vistoriadores. E o investimento inicial para você ser um parceiro? Com 150 mil, você consegue colocar uma loja de pé e ter um caixinha para esperar chegar o break-even, Tá. sabe? Curiosidade, o profissional que faz a vistoria, ele ganha por vistoria, ele ganha comissão, ele ganha A gente fixo? paga Como é que é a gente paga sugestão um de valor vocês? fixo e um variável por vistoria também. E assim, com o tempo, a gente vem diversificando os produtos. Então, hoje eu tenho Eu ia perguntar 7... isso. a gente tem 7 produtos de prateleira e eu já não atendo só revenda de automóvel. Hoje, quais são os produtos? Porque como a gente tem operação no Brasil inteiro, então a gente e o mercado vem mudando digitalmente, tá indo muito para o digital, né? Então a gente está percebendo que a gente é um apoio logístico também para algumas empresas. Então eu atendo locadora de carro para desmobilização de frota, por exemplo. Então aí eu tenho, dentro disso, eu tenho várias necessidades diferentes. Eu tenho um cliente que quer ver o estado de conservação do carro, tenho um cliente que quer saber se o carro está batido, eu tenho um cliente que quer saber quanto vai gastar para arrumar o carro, para saber onde ele vende. E aí eu entro nesse apoio de consultoria, além das concessionárias que a Mas gente isso você entra como franqueadora ou também com a rede? a rede executa. Tá bom. Eu busco os contratos, até para uma questão de gestão, os clientes precisam ter eu tenho um departamento de operações, porque é onde você tem que canalizar a informação e organizar a parte da operação com a parte da devolutiva para o cliente, né? E os planos de ação, assim. Então, é um pouco relativo. Então, eu tenho vistorias lá que tem 60 fotos, eu subo o vídeo junto com a vistoria, porque eu dou apoio para o meu cliente vender o carro, tá lá em Belém, para ele conseguir vender um carro aqui em São Paulo. Entendi. Não precisar gastar um frete lá de Belém até aqui, para descobrir que aqui o pneu está careca e tem que trocar o pneu, ou tem que dar o desconto certo. Perfeito. Então, o custo de oportunidade já paga a minha conta. Eu já digitalizo esse carro e esse carro fica disponível para ser vendido pela internet. Aí, às vezes, você quer comprar um carro lá em Recife. Eu vou lá, eu tenho uma vistoria que chama Certicar. Na Certicar eu vejo se o carro não é roubado, se não tem problema de identificação, né? Eu sou do Rio, isso é importante, gente. Ou então você está aqui em São Paulo e quer comprar um carro no Rio. Então, a gente vai lá e eu vejo se o carro, se a
procedência do carro tá em dia, Claro. você não tem problema de chassi, motor, câmbio. É uma dor muito grande, né? Porque o cliente leigo, ele chega e ele não sabe, especialmente, né? A quem recorrer, o que Exatamente. olhar, como olhar. Esse olhar mais técnico para aquele bem que você está comprando, né? Com Exatamente. certeza, E é investimento alto, né? O investimento é alto, o mundo está se digitalizando, mas o carro vai ser analógico. Enquanto a gente entrar dentro dele e ter que dirigir, o carro vai ser... Então, a gente vira transforma o analógico em digital. Então, eu vejo se o carro não foi batido, como está o estado da pintura dele, se o ar-condicionado funciona. Aí eu passo isso aí para você, através de um laudo, e aí você toma a decisão de compra ou não. Esse laudo, ele impacta alguma coisa em seguro? Assim, se você vai comprar um carro que tem esse laudo acoplado, pergunta totalmente leiga, tá? Tá bem. Se ele faz sentido assim, o seguro ser mais barato, eu só faço seguro se eu tiver um laudo desse. Existe alguma conexão? O seguro passou... Os nossos critérios passaram ao longo do... Ajudou a formatar os nossos critérios ao longo do tempo. Então, no começo tinha muito... Os clientes, um dos problemas que os clientes tinham era a aceitação em companhia de seguro. Uhum. Então, a gente começou a ver batida para o cara não ter surpresa, que ele ia comprar um carro e o carro ia ser aceito no seguro. Hoje não existe uma relação direta com isso, mas existe uma questão de cultura de mercado, onde, e isso é legal também que a gente participou disso, hoje todo lojista faz uma vistoria antes de comprar um carro. Perfeito. E isso diminui o risco da seguradora. Entendi. É um trabalho aliado, né? É um uma trabalho questão combinado. cultural, correto. Muito bom. E aí a seguradora ela tem análise de risco dela, então para determinados carros elas pedem a vistoria, para determinados carros não pedem mais. O custo de uma vistoria assim, numa concessionária é muito diferente quando você faz no particular? Assim, qual é o preço do consumidor final para contratar uma vistoria de vocês? A concessionária contrata um escopo mais Claro. básico, porque eles já têm no know-how algumas questões de avaliação, então já tem um E escopo um também pouquinho compram reduzido. com escala também, né? E tem volumetria e tem recorrência. Em teoria, todo carro que chega, a concessionária executa essa vistoria, né? Isso. E o mundo do automóvel é uma questão muito dinâmica, vocês nem imaginam. Então, para a pessoa fazer a gestão de uma concessionária, isso aí tem que ser um processo muito bem seguido. Entendi. Porque, e a lei de Murphy é o carro que fura o processo, dá problema. E dá Com problema certeza. caro. Então, eles levam muito a sério isso, eles cobram bastante a gente. Então, até a gente investe em integração, investe em sistema, para a informação... A gente tem parceria com os portais. Mas respondendo, o escopo do particular é um pouco mais completo. Começa em R$ 450 e vai escalando de acordo com o valor do carro, tá bem? E na concessionária vai custar... É mais de um produto. Vai custar esses mesmos 450, mas tem o laudo que eles usam para transferir, Sim. tem o laudo que usa para transferir quando vende, e tem a vistoria que eles fazem quando eles compram. E vocês emitem a certificação de vocês, a supervisão. Então, você entrar no portal de vocês, vai lá encontrar o laudo de quando aquele imóvel, né, aquele carro, automóvel, foi vistoriado, vai ter tudo ali acompanhando. Correto, eu te entrego um laudo. Legal. É confidencial para você essa informação. Sim. Aí no meu portal, porque teve esse problema também, o pessoal falsificava a nossa vistoria para vender o carro na internet. Nossa, sério? O nome disso é reputação. Você faz uma vistoria tão boa que falsificam a sua vistoria. E tem cliente que fala, vai lá fazer uma supervisão. Ele não trabalha com a gente, mas ele manda fazer a vistoria para ele associou à supervisão. E graças a Deus é isso mesmo, é reputação. E a gente fica muito feliz com isso. Não com as fraudes, mas com a reputação. Mas tem o QR Code, aí você verifica a validade do laudo. Então, na verdade, isso foi criado exatamente para conseguir resolver essa situação, né? Minimizar. Minimizar, porque é difícil multiplicar essa informação, né? Estamos aqui falando disso. Mas o lojista, ele recebe o laudo, ele pode receber impresso, ou ele tem acesso ao nosso portal, ou tem integração via API. E aí eles guardam isso com os carros. E pensando em expansão, assim, hoje, assim, quais são as praças que vocês já estão? Que praças ainda estão abertas para ter novos? Como é que está o momento da supervisão, assim, buscando novos investidores? A gente está buscando buscando. Se juntar? Tava tendo ontem uma reunião de planejamento para 2026, né? Temos 453 oportunidades de praça. A maior parte para Sul e Sudeste. Porque a gente classifica lá a praça PMG, né? E a gente está focando no MG. Qual é o critério para falar assim, essa praça tem número de veículos? Número de veículos. Ou motoristas, talvez? Não sei qual. Veículos, porque tem uma conta de 1,5% da frota, é o que roda por mês.
e aí você consegue mapear um pouco a oportunidade instalada, né? Mas Sul e Sudeste tá no foco. A gente já tem uma operação Brasil afora, mas Sul e Sudeste mais por causa da intensidade e quantidade de negócio que é gerado, né? Legal. E como é que vocês estão fazendo hoje para buscar novos parceiros? Assim, são portais? É direto no site de vocês? Como é que está esse momento assim, de seleção? Qual o valor de investimento que a pessoa tem que ter logo de largada para entrar? Investimento, com 150, 200 mil reais. Basta, já está com tudo. Já está legal, já está montado o negócio. O nosso marketing está se matando aí, está com influenciador, está fazendo um monte de trabalho. Mas como a gente é bastante reconhecido no mercado, então normalmente quem está no meio vem e procura a gente. A gente tem um departamento de expansão. E eu estou trabalhando bastante para expandir dentro da rede também. Legal. Porque o negócio fica bom quando o franqueado tem 3, 4, 5 operações. Se equilibra, né? Se equilibra, demanda menos da nossa estrutura, cresce mais rápido. Então a gente está. Curiosidade, existe um cenário onde o dono de concessionária também queira ser um parceiro de supervisão logo? Existe, já existiu, mas eu não tenho na rede porque. E o que é legal também? Acabei pulando. É a questão do conflito de interesse. A supervisão, quando ela está envolvida na negociação, ela não está nem aí se o concessionário vai comprar o carro, se o cliente vai comprar o carro. Quase uma opinião imparcial, né? Se vai estragar um negócio, se vai estragar um negócio. E o vendedor, às vezes, está envolvido com a venda, o comprador está envolvido com a compra. Então, acho que é uma coisa que é bacana, a gente trabalha bastante para manter Vocês auditam isso no processo seletivo de um investidor, assim, olha, a Marina não tem, mas o marido tem, talvez para não ter esse conflito? A gente conversa. E às vezes até Às vezes pode até limitar um pouco a atuação comercial, de você não ficar à vontade de mandar um carro para o concorrente. Então a gente acompanha isso no processo, a gente é bem transparente, isso aí flui bem. Mas quem conhece o negócio está sempre querendo participar. E qual é a rentabilidade do negócio hoje? Está entregando uma média de 25%. Pô, legal. A boa rentabilidade. E a estrutura a gente comentou, né? São 3 vistoriadores. Além desse, só o franqueado já basta de estrutura de back-office lá para um PDV ou uma estrutura maior? A estrutura standard, a mais básica. Você ter uma auxiliar administrativa lá para digitar as vistorias. Os 3 vistoriadores, para se você tiver alguma surpresa você não ficar parado. E alguém para ajudar a fazer recepção no pátio, para vender o serviço. Até porque é um serviço um pouco técnico, você precisa explicar. Tá. Mas com 5 pessoas você vai embora. E tem um marketing, né, local fazendo para cada franqueado ou o marketing é mais franqueadora mesmo? Tem um marketing franqueadora. Isso é bacana a sua pergunta. E eu tenho uma estrutura que faz o marketing local na franqueadora também. Então, porque você falou de influencers também, né? A gente faz a gestão via fundo de marketing. A franqueadora contribui, a rede contribui. E a gente faz a gestão do marketing local do franqueado. Aí eu tenho uma equipe que é contratada do franqueado e vai combinar as ações lá para a gente ter isso melhor organizado. Porque aí você potencializa todo o investimento nacional. Você numa linha igual. Senão fica descoordenado, você tem muita fuga de oportunidade, né? Vocês têm uma época do ano, uma sazonalidade, assim, um período maior, assim, final do ano, começo do ano? Todo mundo o pessoal quer pega trocar de 13º, quer aproveitar e dar entrada num carro, A nossa sazonalidade é segunda-feira, é o dia mais intenso. Jura? E vai caindo, porque você compra o carro no final de semana, né? Então, segunda-feira, o pessoal... Segunda, terça e quarta... As agências as concessionárias estão lotadas de novos carros. Estão pedindo vistoria pra gente, para faturar os carros que foram vendidos. Ou eles, às vezes, ele deixa o cliente livre para ir até a supervisão fazer a vistoria. E é quando o pessoal desenrola essas coisas, é de segunda, terça e quarta. Mas não tem nenhum mês, assim, não existe uma temporada. Quinta e sexta é mais tranquilo. Não tem. Que legal. Não tem. Tá vendo? O mercado que não tem a sazonalidade, né? Tem uma constância, né? Porque é legal. 75% da carteira é recorrente. E o nosso planejamento dá bem em cima. E o teu franqueado tem que ser um franqueado que esteja envolvido no negócio. Esse negócio de ser um franqueado investidor não acho que todo negócio, né? Todo negócio. Ele até funciona um pouco à distância. Eu sou franqueado da supervisão. Então a gente separa bem lá. Então eu tenho minhas operações são próprias? 10. Tá. Tem 10 unidades. Só que depois de um tempo, você já formou equipe... Mas de início o cara tem que estar ali junto. Como é que é na prática? Assim, eu tenho muita curiosidade de falar assim, tudo é muito comum, né? O franqueado tem que estar na operação.
Como é que é isso na prática, assim? Como é que é o dia? É você abrir e fechar? É você ter que saber fazer uma vistoria? Ou é basicamente você estar envolvido com os números, com o fechamento? Como é que é a tradução desse papel de sou um franqueado na ponta, né? O franqueado na ponta. O franqueado ideal na ponta. Ele conhece a equipe dele, ele adequa a escala da equipe dele de uma forma adequada e ele conhece o cliente dele. Perfeito. Então, ele é comunicativo, ele faz sabe relacionamento. Conversar, ele sabe ouvir, a loja dele vai estar limpa, a loja dele vai estar organizada, o cliente vai chegar, ele vai estar olhando para o cliente ser bem atendido e a equipe dele vai estar comprometida. Eu acho que é isso aí. Ele o está dia a envolvido dia, na operação, né? ele tem que saber quem é cada um, pelo menos uma vez por mês está visitando o cliente dele. A equipe dele tem que saber que ele acompanha, tem que confiar nele, para ele poder confiar na equipe. E assim é uma bola de neve positiva, uma curiosidade de horário, assim, vocês recomendam que o pessoal abra a unidade final de semana ou normalmente segunda-feira que bomba e no final de semana é Não, a funciona. concessionária que tem? Como é que é essa escala, A gente talvez? acompanha muitos trabalhos das concessionárias. Então, domingo é um dia mais tranquilo. Em termos de produção, Sim. segunda a sexta a gente tem um número. Tá chegando 5.000 vistorias por dia. Uhum. Final de semana, sábado, a metade disso. Mas a gente trabalha até às 5 horas em alguns locais. Tá. E domingo, bem pouquinho. Tá. Tá? Mas o franqueado tem flexibilidade de adequar isso à realidade da praça dele. A exigência é ficar até 1 hora no sábado por conta do público em geral. Mas a gente, como eu falei, a gente trabalha em parceria com as concessionárias. Então, a concessionária, às vezes, tem demanda para até às 5 horas, a gente atende até 5 horas. Porque a ideia que é? Você dá vazão para o trabalho dele, a gente vira uma consultoria. A minha pergunta é porque quando a gente fala assim, o franqueado tem que estar na ponta, né? A pessoa fala, poxa, mas eu vou ter que agora trabalhar final de semana. Segunda. Eu queria ter o meu negócio, mas eu não queria trabalhar final de semana, mas a operação funciona, né? Mas até entender que, às vezes, a operação pode funcionar, tem que ser você estar no sábado, você tá pessoalmente. Lá supervisionando, né? Quando a gente fala de você presenciar a sua operação, é você vivenciar, de você saber quando tá vendendo, conhecer as pessoas. Não é que você vai abrir, fechar, operar e jogar nas 11 posições, né? E é um plano de ação recorrente, a gente tirar o cara da operação, porque às vezes o franqueado ele quer fazer a vistoria, ele quer acompanhar tudo. Não, ele tem que deixar fluir, mas ele tem que acompanhar o negócio. Então não precisa estar no sábado lá, desde que ele confie na equipe dele, ele conheça os clientes. O cliente tem o telefone dele para ligar se teve algum problema que a equipe não resolveu. Eu acho que é bem tranquilo, mas eu tô acostumado com isso, né? Faz 20 anos. Tranquilo, a gente abre, fecha e fecha. Mas acho que a fidelização é um ponto bem importante, né? Porque no mercado, todo dia você está buscando o tempo todo novos e novos e novos clientes. No caso de vocês conseguem fidelizar, por exemplo, concessionárias que te trazem uma quantidade, assim, muito recorrente, né? Muito então é um ponto recorrente. muito positivo, e né? a gente tenta fugir muito do commodity. Então, você ter o seu cliente fidelizado e o seu cliente confiar em você. Isso aí você constrói todo dia. Né? Se eu falar, tô com 20 anos, o pessoal confia em mim, vou largar Concordo. a mão. É uma 6 meses, construção acabou diária. tudo. É que engraçado a estrutura, né? O cliente é a concessionária, ela é fixa. O que roda é o carro. Então, o carro tem giro. Ele tem carro todo Muito momento giro. sendo vendido, né? Não é assim, eu comprei um carro agora, quando é que eu vou comprar um carro de novo? Não é esse o raciocínio, né? No particular, sim, você falou que é 1/4, né, da venda no particular. Mas já é um número relevante. também acho Relevante, alto, com certeza, mas assim, mesmo assim, você tem indicação. Você vai voltar lá em 27 meses. Exatamente, mas na A concessionária média o é giro 27 maior. meses para uma pessoa. Que uma pessoa ficar com o carro, a média é 27 meses. Aí você tem que ser bem atendido, senão você não volta. 2 anos e volta. meio, né? E E é para um você lead caro pra lembrar, chegar depois de 2 anos e meio, onde você foi, tem que ter né? uma experiência positiva. Muito positiva. Então a gente tem vários desafios lá. O critério de avaliação ser bem claro e fazer a rede seguir. São 1.000 vistoriadores, então a gente trabalha bastante lá. Dentro da rede tem 1.000 vistoriadores. 1.000 vistoriadores. E os clientes cobram o mesmo padrão do norte ao sul, né? São mais de 20 anos de praça, assim, quando você olha pra frente, né? O que você imagina de novo saindo ou não? Já tá bem estruturado, a gente já fez as movimentações. O cara, que tá quando acha momento? que sabe tudo, ele não sabe nada, ele tá bem enganado, né? A gente tem olhado, a gente vai trazer algumas novidades para esse ano, então a gente começa a dar mais apoio na avaliação e suprir outros processos das concessionárias. Que nem eu falei que o escopo da concessionária é um pouco mais enxuto, porque eles têm a função do avaliador. Então o pessoal está movimentando para tirar o avaliador da loja e virar vendedor. Legal. E transferir isso para a gente. Então Perfeito. eu tenho que ampliar o meu escopo. Então eu estou começando a
a gente está implantando um produto lá, é o leitor de OBD. O que o OBD é? Você pluga uma máquina e ele te traz a leitura do seu módulo do carro. Nossa, que legal. Então, a gente está começando a entrar e entender como funciona a avaliação da parte mecânica do carro, fazer alguns outros cruzamentos. A gente está melhorando o nosso banco de dados de consulta, que a gente usa, para fechar uma vistoria, a gente usa uma consulta de apoio. Então, a gente está melhorando esses indicadores para trazer um produto mais assertivo. Nossa, que legal. Lembrando assim, a gente dá a garantia do serviço. Então, se eu errei uma vistoria, eu tenho que repor o bem do meu consumidor. Então, quando a gente começa a entrar na parte mecânica, que é uma área mais cinza, a gente está aprendendo como lidar com isso para poder oferecer uma consultoria melhor e me tornar mais atrativo. Então, a gente está fazendo esse trabalho, é uma constante, né? É eterno. Então, Sim. esse ano vai sair produto, e aí a gente vai testando e implanta, testando e implanta. Não, eu vejo isso como um diferencial da marca de vocês, né? Porque vocês não são o único no mercado que fazem isso, né? Tem muitos players que fazem essa Tem muitos players no mercado, é um mercado muito Vocês foram os concorrido. primeiros? Não, fomos os pioneiros. Em São Paulo eu fui pioneiro, mas não o primeiro do mercado. Mas a gente tem uma visão diferente, a gente investe diferente, a gente tem sistema próprio, a gente investe bastante em TI, eu tenho integração com os portais. Os portais de venda de carro, né? Mercado Livre. Você é uma concessionária, fez uma vistoria da supervisão, você já tem um flag lá vistoriado, depois você olha lá, Mercado Livre, Web Motors. Legal. Porque aquele carro ele já entra numa prateleira diferente, ele já tem mais destaque no anúncio, e você sabe que não é uma fraude, porque a informação chegou lá através de uma API. Lembra que eu falei que o pessoal falsificava a nossa vistoria? Cara, é a API entregando direto no portal. Isso é um baita diferencial, né? Aí a informação saiu do meu servidor para o servidor do portal. E essa área de desenvolvimento, de inovação, tecnologia, né? Porque ao longo desses anos a gente tem até inteligência artificial. Sim. Como é que isso tem impactado o negócio? Você tem uma área que fica mais focada nisso dentro da franqueadora? E aí o meu irmão que é... seu irmão. Que ele tem uma visão mais diferente. Eu só gosto de estar mais na rua, ele está mais lá A gente está para implantar 19 IAs. 19 IAs dentro da estrutura? É machine learning, né? Porque... O negócio da vistoria também não existe um padrão para um número de motor. Então, a análise é um pouco... Depende muito do olhar do técnico. Então, a gente está tentando traduzir isso para o sistema dar um indicador e facilitar a vida do vistoriador. Entendi. Aí tem clientes que tem a demanda por autovistoria, por exemplo. Que o cliente ele quer gerar uma vistoria, ele quer que você faça a vistoria dentro do nosso ambiente. Então, aí a gente está tentando cercar isso para a informação ser segura. Porque acho que é um respaldo importante, a segurança, né? Acho que é uma das principais bandeiras de vocês é conseguir passar segurança, né? Você comprou um carro, fez a vistoria com a gente, você pode ficar tranquila. A gente está há 20 anos, eu quero ficar mais 200. E tem esse laudo, ele tem seguro. Então, se acontecer algum sinistro que vocês tenham laudado... uma da exigência é que cada loja tem um seguro de risco operacional e civil. Tá. Esse laudo, ele garante por quanto tempo? Aquele carro, aquela vistoria, ela tem validade? Eu garanto a condição no momento da vistoria. Tá. Quando você abre uma ouvidoria, a gente vai lá e analisa o carro e tenta entender se o carro estava daquele jeito no momento da nossa vistoria. Estava daquele jeito, a gente indeniza. Não estava, a gente explica e faz uma nota técnica explicando por quê. Perfeito. E quando a gente fala aí, né, dessa onda de carros híbridos, elétricos, isso interfere no dia a dia, na dinâmica de vocês? Teve um treinamento focado nisso? Tem aumentado, né, o número de clientes com esses carros? Os players são os mesmos. Mas a nossa visão está mudando, tanto que a gente está, por exemplo, o ABD começa a ver agora parte elétrica com muito mais a saúde da bateria do carro elétrico. Entendi. Entendeu? Aí a gente está cercando os produtos para estar atualizando no mercado. A toda hora se modernizando, né? Acho que é uma baita diferença para uma franqueadora de você não parar no tempo, de você estar muito tempo na estrada, mas não ficar parado com o que vem de novidade. Fugir do commodity, porque 6 meses virou commodity, o cliente vai fazer comparação de preço. Aí a gente tem que trabalhar para ser fidelizado, mas sempre fugindo do commodity, entregar um pouquinho a mais. Até para ter esse diferencial, né? De estar numa visão diferente de mercado, para ser reconhecido. Então a gente está sempre trabalhando contra isso. Legal. Teve um cliente que falou, Beto, eu estava com uma locadora grande, eu estava com 100 carros parados aqui porque o carro tinha algum problema mecânico, a gente precificou errado, os carros não estavam sendo vendidos.
Eu falei, calma aí, então eu tô aqui quebrando a cabeça como que eu vou fazer essa avaliação para ele conseguir não ficar com esses 100 carros parados. Ouvir no o meio cliente dos é 6 muito mil carros que ele importante, vende. né? É importante. Eu acho que os grandes gatilhos de inovação, ideias, novos produtos, novas soluções, vem muito do que o cliente te traz de dor, né? A melhor consultoria que a gente dá é o seu cliente, né? Se Isso você é souber verdade. ouvir, o franqueado banco sabe ouvir. Que vai vir me cobrar por inovação. E vai vocês trazer... têm algum canal do franqueado passar para vocês o que eles estão ouvindo, para vocês multiplicarem essas boas práticas? Tem o comitê de franqueados, a gente tem o... A gente tem bastante interação com os franqueados, né? A gente se reúne com todos todo mês, até a convenção agora esse sábado. Que legal. Mas a gente tem a equipe de consultoria de campo, tem a equipe de controle de qualidade, tem a equipe de treinamento, tem o comitê de franqueados. E o seu treinamento, ele é presencial também dos vistoriadores? Dos vistoriadores é presencial. Enquanto o franchising, os desafios do franchising, e às vezes eu me coloco na posição de quem está buscando um negócio, é difícil você ver uma marca bonita, você ter uma experiência legal na loja, mas você conheceu a franqueadora, assim, é um negócio profundo para você tomar uma decisão em 10 dias, né? Você ler a COF e entender. Então eu falo pro pessoal de expansão lá, cara, tenta trazer o pessoal para a franqueadora. Independente se o cara vai comprar ou não, mas se ele conhecer o que a gente faz aqui dentro da nossa cozinha e comparar com a cozinha dos concorrentes, assim, vai ser uma venda muito mais simples para a gente. E se ele não vender, não for realizada essa venda, o candidato ali, pelo menos ele vai saber o que ele está fazendo. A sementinha foi, né? Porque às vezes eu vejo gente assim que é de mercado e vem procurar insatisfeito para trocar marca, assim, você fala, puxa, cara, que sacanagem, o cara ali, contaram a história para ele. E ali a gente é o contrário disso. Eu tento ser mais transparente, até porque a gente faz de fato, né? Essa é a pergunta que a gente sempre gosta de fechar, né? A dica de ouro. Né? Já antecipou, né? De uma pessoa que está buscando investir, que é o recado que você passa, a dica que Independente você do passa, negócio, né? Vai lá e visita a franqueadora e conversa com o franqueado. Que legal. Ter multifranqueado dentro do mesmo negócio, já é um indicador diferente, né? Já procura, vai lá no sortido lá, entra no site e liga para alguém. Visita uma operação. Visita a operação. Cara, é um dia que você investe, Com né? certeza. São Muito 5 boa anos, dica. pelo menos. E quem né? quiser expandir com vocês, buscar ser um parceiro de vocês, como é que faz para achar vocês? Supervisão.com. Beleza, lá no site. Lá tem uma tudo lá. areazinha. Tem uma área lá de expansão. Futuros franqueados. Sucesso, Boa. obrigada, Beto. Obrigadão. Deu certo? Super Deu obrigada, certo, Obrigado, né, eu. Beth? Obrigada. Valeu.